O que acontece, Igor? Qual o presidente da República que quer confusão com o Supremo? Bom, idealmente. Né? Então a gente tinha ainda ali alguns degraus a serem escalados para tentar evitar de chegar num ponto de porrada total de frente com o Supremo, né? Se tu tivesse, por exemplo, apoiado a CPI da Lava Toga, a gente estaria numa situação mais controlada hoje? Porque você tava falando, tava tentando distensionar. Eu lembro que tu chegou a falar, inclusive, sobre isso. Falando, cara, pra que eu vou tensionar mais ainda, não sei o quê. Mas me conta o teu ponto. Assim, não é importante. Será que seria diferente? Primeiro que ela não ia acontecer. O que acontece, Igor? Qual o presidente da República que quer confusão com o Supremo? Bom, idealmente. Né? Então a gente tinha ainda ali alguns degraus a serem escalados para tentar evitar de chegar num ponto de porrada total de frente com o Supremo, né? Eu sempre fiz aquilo que meu pai determinou. Como é que é a minha relação com ele, Igor? Eu discordo de alguma coisa, eu tento convencê-lo do contrário, ele tenta convencer que não. Enfim, resumindo, eu posso até não estar convencido, mas no final eu vou fazer o que ele manda. E vai ser sempre assim, inclusive nesse momento agora, eu vou fazer o que ele mandar. Então assim, essa CPI da Lava Toga, a gente naquela época já não tinha maioria no Senado. Né? Depois veio a CPMI da Covid, você viu que show de horrores que foi, um palco político, uma disputa política total, a gente sem os votos necessários para trazer a verdade para dentro da CPMI. E a gente está falando do momento de CPI de Lava Toga, que era anterior a esse ainda. Você imagina, quem é ser o presidente da CPI, a Soraya Tronic? Quem é ser o relator, o Randolfo Rodrigues? É essa CPI que as pessoas ficam cobrando que fosse dar algum resultado para botar lá sentado no banco dos réus ali na CPI o Alexandre de Moraes? Qual a chance real disso acontecer? E ainda que isso acontecesse, qual seria o resultado prático disso? Cara, era capaz do PT entrar com a habeas corpus no Supremo e fechar a CPI e eles dizendo que eles estão defendendo a democracia e a gente querendo causar confusão institucional. Então assim, o mundo real ali dentro da política que a gente conhece, eu sei que eu não tenho cara, mas eu tô indo para 23 anos de política já. Eu tô nessa seara desde que eu tenho 21 anos de idade, como deputado no Rio de Janeiro. Então a gente aprende um pouquinho como é que funciona a realidade. Esse é um falso argumento, é uma falácia das pessoas que estavam defendendo essa CPMI, como se fosse solucionar todos os problemas. Não ia solucionar, ia agravar mais a situação. Você vê quem estava apoiando. O senador, o que faleceu aqui de São Paulo, o Major Olímpio. Cara, o Major Olímpio estava defendendo um cara que se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro, teve 9 milhões em um caminhão de votos, estava em quarto lugar há 10 dias da eleição, o Bolsonaro começa a fazer lives com ele, esse cara elege o Major Olímpio e o cara, com pouquíssimas semanas de governo, já virou oposição, porque tinha pedido algumas coisas não republicanas pro meu pai não deu, ele ficou puto, virou oposição. Quer dizer, essas pessoas que iam fazer ali, travar o combate para defender o governo Bolsonaro dessas interferências do Supremo, assim, tem que ser muito anjinho, tem que ser muito inocente para achar que na prática isso ia dar algum resultado e na verdade isso só prejudicaria, né, ia acabar de vez, enterrar o governo vivo de vez. E teve bastante disso que você tava falando aí, né, Flávio? Um monte de... teve vários candidatos que surfaram no capital político do teu pai, foram eleitos e algum tempo depois, uns mais cedo, outros mais tarde, mas de uma forma geral, de 2018 para cá, o cenário de aliados e opositores moveu-se bastante, né? O que acontece? Eu acho que é uma qualidade do meu pai, tá? Mas na prática, eu acho que ele precisava ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele é um cara de um coração tão grande, cara. Então ele senta pra trocar uma ideia contigo aqui. Se ele acreditar em você, cara, ele vai comprar o teu barulho, ele vai até o final com você, ele vai botar o capital político dele em jogo pra poder te ajudar. Ele é assim, cara, com quem ele acredita. Então muitas pessoas que eram mal intencionadas se aproximavam dele e ali conquistavam a confiança dele de alguma forma e depois, que sentavam que estavam eleitas com base nessa credibilidade que ele tem perante o eleitor, achava que, não, agora eu só vou solo, eu sei o que eu tô fazendo, o Bolsonaro não sabe o que tá fazendo. E aí a resposta que eu sempre falo é a seguinte, né? O que aconteceu com essas pessoas? Então, eu confio muito nesse julgamento da urna. Então, cara, se a urna julgou e o cara caiu de 500 mil votos para 20, quer dizer, ele teve uma resposta, entendeu o mandato, tirou o mandato. E, invariavelmente, quem vai para essa linha com o presidente Bolsonaro acaba se ferrando. Então, assim, não é o povo, o nosso eleitor, ele é diferente do eleitor mais à esquerda, porque ele acompanha o que a gente faz, cara. Ele acompanha o que a gente posta, acompanha como é que a gente vota, cobra, manda e-mail, liga, tira satisfação na rua. Isso é bom. Eu sempre fui aberto a isso. Graças a Deus, eu sempre fui reeleito com votações crescentes, cara. Porque é sinal o seguinte, a gente não tá perdendo voto. As pessoas vão tomando conhecimento do mandato e vai aumentando a votação. E foi assim que eu fui deputado estadual 4 vezes no janeiro e depois, com 4.380.000 pessoas, me dando um mandato de senador. Então, assim, muita gente que vai pra linha de querer se botar ali como uma pessoa que sabe mais ou que tem uma visão mais ampla do que está acontecendo na política do que o Bolsonaro, acaba tendo esse destino. Algum desses aí tu suspeitou desde o princípio, cara? Não precisa me dizer nome não, mas puta, eu vi uma galera chegando ali que eu achava estranho. Eu acho que assim, talvez eu tenha percebido um pouquinho antes do meu pai algumas situações. Entendi. Eu sempre fui muito, Igor, de entender que a gente tá numa guerra. E é uma guerra. A campanha, é um nome campanha eleitoral,
É uma alusão à campanha, na expressão militar da palavra, na conquista do território além dos muros da sua cidade. É uma campanha isso. E nesse conceito, eu olho um cara que tem como inimigo o mesmo que o meu. Você tem um inimigo, eu também tenho o mesmo. Cara, vamos ser um aliado nesse momento, depois a gente quebra o pau e vê o que acontece. Então eu sempre tive essa leitura e isso sempre influenciou muito minhas decisões dentro da política. Isso, obviamente, depois que a gente consegue vencer uma guerra, aí quando vai ver o que acontece depois, como é que vai ficar a relação, o cara resolve tomar um rumo, eu resolvo tomar outro, e aí o povo é que julga, né? Quem é que estava do lado, quem foi que caminhou pro lado certo depois da guerra, né? Então, mais uma vez, cara, é o povo que vai resolver isso aí, e é o que a gente sempre pede, cara. Tem que estar o Bolsonaro na urna contra, né, o Lula nesse momento, pro povo decidir. E aí, nesse sentido, cara, tu disse que, deixa que o povo decide na urna e tudo mais. Cara, vocês estavam brigando com a urna o tempo inteiro em 22, cara. Esse é um problema que é o seguinte, Igor. Se você pegar desde 1999, cara, Brizola já criticava a urna eletrônica, o Carlos Lupe já criticava a urna eletrônica, que foi quem entrou com a ação contra o Bolsonaro, que deixou ele inelegível. José Dirceu já falou contra a urna. Flávio Dino, ministro supremo hoje, já desconfiou da urna. E o que a gente sempre falou foi o seguinte, cara, só tem esse troço no Brasil e no outro país lá de um Quizaqui desse da vida. O que custa você botar umas camadas de segurança a mais? Cara, bota a porcaria de um votinho impresso do lado. A máquina já tem impressora. Bota ali, o cara confere numa janelinha de acrílico assim, transparente, lacrada. Ó, tá batendo com o que eu quero, aperta o botãozinho, confirma, cai o papelzinho numa urna lacrada, depois você confere o que foi enviado pro TRE com o que tá na urna no papel. Cara, não ia atrapalhar em nada. No Paraguai foi assim, na Venezuela foi assim agora, foi quando o mundo descobriu que lá havia fraude eleitoral e o cara bancou mesmo assim, porque, né, o TSE tem que respeitar a decisão do TSE, pô, o TSE é dele. Sim, né? Isso daí... O que a gente pede aqui é só isso, transparência e segurança. E isso foi transformado em um ato contra a democracia mesmo. Então, quer dizer, isso só aumenta a desconfiança de mais gente ainda. Pô, o que os caras querem esconder? Porque se eu sou ministro do TSE, Igor, não, você tá com uma suspeita de que houve uma fraude, qual é? Deixa eu ver aqui. Tá bom, investiga. E o que os caras fazem? Os caras, além de não investigar, metem uma multa de 22 milhões de reais, em alusão ao número do partido, que é o PL, quando a gente sugere ali indícios de que podia ter acontecido alguma coisa de errada, e o cara não investiga. Como é que foi em 2018? Em 2018, presidente Bolsonaro eleito. O próprio TSE, de ofício, manda a Polícia Federal instaurar um inquérito por causa de uma denúncia que teria havido fraude nas urnas. O Bolsonaro ganhou, vamos investigar, porque se tiver fraude a gente acaba com a eleição. Bolsonaro perdeu, antidemocrático, entendeu? Então, assim, isso tudo gera no subconsciente de todo mundo, cara, uma desconfiança ainda maior. No Paraguai foi assim, eles botaram um votinho lá do lado da urna eletrônica, o comprovante, o voto auditável que a gente fala. Cara, no mesmo dia saiu o resultado, ninguém questiona o resultado da eleição. Cara. Só que a bronca maior, já que esse é um assunto proibido, a gente não vai saber nunca se tem ou se não tem, porque não é investigado. Então, assim, na real, você pode achar que não tem fraude, eu posso achar que não tem fraude, mas na real a gente nunca vai ter um atestado ali, porque é um assunto proibido. Mas o que tava pegando? Acho que foi o modus operandi ao longo da campanha do TSE com o Alexandre de Moraes sentado na cadeira, cara. Vou puxar só alguns assuntos, que a história é longa pra cacete. Tem 300 exemplos de coisas que aconteceram e que o Alexandre de Moraes desequilibrou, no meu ponto de vista, na minha opinião, a eleição a favor do Lula e contra a gente. Pô, a gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores porque era fake news e discurso de ódio. Pô, o cara hoje tá ali, ele tá querendo ajudar o Maduro, pô, um ditador, um narcoterrorista. Isso é informação? Vocês foram proibidos de falar isso? Isso é fato. Tá. Isso é fato. Os nossos programas saíam do ar, eram censurados. A gente não podia falar que o Lula teve mais voto teve mais de 80% dos votos dentro do presídio na eleição, em outras eleições, porque era ofensivo. A gente não podia falar que o Lula flertava com a pauta do aborto. O cara faz hoje, ele revoga normatizações do Conselho Federal de Medicina para facilitar o aborto. A gente não podia falar que o Lula era a favor de roubar um celular para tomar uma cervejinha. Cara, isso são fatos. E como é que acontecia? Quando um juiz quer, até Flamengo, né? Vasco e Flamengo. Como é que o juiz, se quiser, se o Vasco empatar, é campeão contra o Flamengo? Se o juiz quiser ajudar o Vasco, como é que ele faz? O empate favorece o Vasco. Ele fica marcando falta no meio de campo, usando a lei, e a bola não vai chegar nunca na área do Vasco, irmão. Tá ajudando o Vasco. Então, a analogia que eu faço é muito essa. Se fosse uma eleição equilibrada, disputada, e como é que acontecia? Entendi. Ele demorava, Igor, 2 dias para tirar uma propaganda do ar, que era fake news, do nosso ponto de vista, para tirar a propaganda do Lula. Ficava 2 dias circulando. E a gente, e quando o Lula entrava com algum pedido, cara, ele censurava previamente. Não ia nem ao ar. Eu vou te dar aqui um exemplo do que impactou pra cacete a eleição, que foi o maior fake news da eleição. Aquele vídeo do Bolsonaro simulando falta de ar na pandemia. O que eles exploravam? Bolsonaro tá debochando de quem sentiu falta de ar e morreu. Quando era o contrário, cara. Se você pega 20 segundos pra trás e 20 pra frente, ele tá puto com o Mandetta, que era o ministro da Saúde. Não espere chegar nesse ponto de sentir falta de ar para ir para o hospital. Vai antes. Porque você pode, assim, não tinha vacina, não tinha remédio, tinha nada. Era um troço totalmente novo para todo mundo. Vai antes para ver se o médico lá faz um tratamento preventivo prévio com você para evitar você chegar nesse ponto. Vai fazer o quê? Vai para o hospital com falta de ar para morrer, ser entubado e morrer? Então, esse tipo de campanha demorou algum tempo para sair do ar. E aí, mesmo, espalhou, viralizou no Brasil inteiro. Um monte de gente tem raiva dele ainda. Um cara que garantiu a vacina para todo mundo. Você pode discordar da postura dele, de não ter tomado a vacina, de não dar o exame. Agora, o fato é que todo mundo que tomou vacina no Brasil
A vacina foi comprada pelo Bolsonaro. Ele evitou que todo mundo passasse fome na pandemia. O Igor, a gente fez pelo programa do nosso governo mais de 11 milhões de acordos entre patrões e empregados para evitar demissão. Olha, reduz o salário um pouquinho aqui, o governo chega com uma contrapartida para complementar o salário, você vai carga horária menor, mas você não é demitido. Ele triplicou o valor do Bolsa Família. Era em média 170, 180 reais, passou para 600 reais, que as pessoas não tinham o que comer. Uhum. E ele botou 70 milhões de pessoas dentro do sistema bancário, criou o Pix para facilitar as transferências. Cara, o Brasil, na pandemia, Igor, a gente teve um PIB maior que o da China, irmão. A inflação do Brasil, o finalzinho da pandemia, era menor que a dos Estados Unidos. Tem 40 anos de idade. Quando você vê a inflação no Brasil, menor que a dos Estados Unidos? Cara, então assim, foi o mérito do Bolsonaro de ter escolhido um time fantástico de ministros. Você vai comparar o Paulo Guedes com o Haddad hoje. Não, no Brasil, o Lula está sendo para a economia pior do que a pandemia, em relação ao endividamento, em relação a pessoas que necessitam do governo para ter o que comer. E a nossa mentalidade qual era? Cara, eu vou triplicar o Bolsa Família, mas eu vou deixar uma porta de saída para você. Se você arrumar um emprego, tu vai continuar mais 6 meses ganhando Bolsa Família até tu estabilizar. Porque se tu for mandado embora nesse meio tempo, tu vai continuar recebendo Bolsa Família. Tem gente que diria, Flávio, que várias dessas ações aí elas aconteceram, né? Tá na história, mas elas teriam sido meio que provocadas pelas circunstâncias e também por outros atores políticos. Eu quero dizer que o Bolsonaro e que os governadores mais alinhados ao Bolsonaro teriam lutado muito contra o lockdown. Mesmo assim, com a imposição do lockdown, houve a necessidade, então, de assistir as pessoas. Mais ou menos isso mesmo, né? Não, cara, ali, assim, qual era a preocupação dele? Você já leu a bula de alguma vacina, cara? Cara, já tem uma porrada de coisinha lá. Cara, o que ele pensava? Cara, mentira. De uma vacina, eu nunca li a bula. o que ele fala? Não, é assim, se você parar pra ler, é assustador, os efeitos colaterais daquilo. Mas eu tomei 2 doses de AstraZeneca. Se ler a bula do remédio que teu pai tava tomando também, até outro dia. Tem os efeitos colaterais, esse é um ponto. Vale o risco você tomar isso ou vale o risco você, talvez, pegar a doença e se imunizar naturalmente, né? Enfim, mas essa discussão aí, bicho, já foi. Eu acho que a história vai... Os estudos que vão aparecendo, como já tem da John Hopkins, dizendo que o tratamento precoce, que foi tão demonizado, se tivesse sido colocado em prática, ia salvar muita vida. A gente não podia falar dos efeitos colaterais da vacina. E hoje a AstraZeneca, que foi a vacina que eu tomei 2 doses de AstraZeneca, foi tirada de circulação por causa dos efeitos colaterais. Eu tenho cardiologista na família que fala que problemas cardíacos explodiram desde a pandemia pra cá, e ninguém sabe se é a vacina ou se foi o vírus. Então assim, o Igor, essa é uma pauta, cara, que eu acho que... Eu falava isso pra ele na época. Rapaz, não precisa você ficar falando toda hora, cara, o que você já marcou sua posição, você como líder na nação, já demonstrou a sua preocupação, que realmente isso não foi nem testado em animal, é verdade. Mas você já demonstrou a sua preocupação, faz a sua obrigação. Dá a vacina para quem quiser tomar, tome. Você já avisou, porque ele tinha uma preocupação de ele ser responsabilizado por aquilo depois. E você tá fazendo a sua parte, você deu o seu alerta, cara. Entendi. E como esse negócio de ele ser um líder que se preocupa de verdade com aquilo, ele fala, cara, se as pessoas começarem a morrer, eu vou me sentir mal de não ter falado isso. Então, assim, ele deixava a preocupação eleitoral de lado para prevalecer o papel de alguém que está preocupado de fato com a saúde dos brasileiros, né? Só que isso já tinha uma vontade da imprensa também. Ele dava umas vaciladas, umas escorregadas nas falas dele, deturpavam muito o que ele falava. E aí, enfim, foi o resultado que a gente viu. Inclusive, não é defendendo, não, mas tem uma. Eu sou da opinião que todo político tem um monte de ângulo que dá para você atacá-lo, mas, em geral, é mais eficiente quando o fazemos com a verdade, né? Então, de novo, não é pra defender, mas tinha um argumento na época lá, que os caras ficavam pegando no pé do teu pai, que ele teria dito que se tomasse a vacina, tu ia virar jacaré. Não, mentira. Mas, você precisa de um pouco de desonestidade intelectual pra ouvir aquilo que ele tá falando ali e achar que ele tá falando sério, né? Então, aí, esse que é meu ponto. Cara, dá pra você atacar por um monte de coisa, mas quando a gente ataca o outro por um motivo que não é verdadeiro, tu enfraquece no fim das contas. Mas não é todo mundo que percebe, né, essa maldade. Tem muita gente que pode não acreditar também, mas não tá nem aí. Verdade. Passa pra frente a mentira, fake news, se tá desgastando um adversário político meu, eu não tô nem aí. E a gente não via essa caça na internet, aos perfis em redes sociais que fazem esse tipo de fake news, né, como fazem com a gente até hoje. E aí, concorda? Deixe o seu comentário. E não esqueça de seguir o canal para ter mais atualizações e cortes como esse.